Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa atividade da 12ª aula do 7º ano, Arte na Rua. Como vocês viram na aula, eu pedi para que vocês fizessem uma toy art. Nesse vídeo, eu trouxe para vocês algumas ideias de materiais. Como podem ver, eu estou mostrando aqui alguns tecidos com estampas diferentes. Percebam se vocês vão usar um tecido mais fino, um tecido mais grosso. Ao começar a criar o seu boneco, faça um desenho antes no papel. Pense em que cores você quer usar para mostrar a personalidade desse seu personagem, desse seu toy art. Você vai usar apenas tecido? Lembre-se de que seu toy art precisa caber dentro da sua mão. Não pode ser muito maior que isso. Aqui eu trouxe um exemplo de um tecido em branco. E vocês podem usar tinta de tecido para criar algum desenho, alguma pintura por cima. Eu também trouxe alguns retalhos de meia calça, uns tecidos mais elásticos. Você pode encher com espuma, com feijão, com areia. Também tem aqui uma ombreira que eu peguei, que pode ser usada. Também tem alguns exemplos de fios diferentes. Eu quero que vocês usem os materiais que vocês encontrarem em casa. Como exemplo, eu trouxe aqui uma imagem do livro didático de um toy art feito de tecido. Lembre-se, toda vez que forem usar materiais cortantes ou agulhas, peçam ajuda de algum adulto. Aqui temos uns materiais um pouquinho mais alternativos, tipo bexigas, sucata também, como garrafinhas, latas. Eu trouxe também uma plaquinha de MDF que pode ser pintado por cima. Agora, este exemplo não é necessariamente um toy art, mas eu queria mostrar para vocês como dá para fazer o seu toy art a partir de biscuit. Esse elefantinho eu fiz com biscuit misturado com tinta acrílica. Usei miçangas para dar os detalhes da flor. Também usei tecido para fazer as almofadinhas nas mãos e um retalho de tecido como colar dele. E por último, eu trouxe para vocês um exemplo de toy art. Esse toy art eu fiz com tinta acrílica sobre um bloquinho de madeira. Então vocês percebem que para fazer o seu toy art você não precisa talhar a madeira, você não precisa fazer algo muito elaborado. Eu apenas lixei um bloquinho de madeira que eu encontrei e pintei os detalhes do meu personagem. Usei todos os lados da madeira para fazer todos os detalhes com as mãozinhas, a roupa, as costuras da roupa. Usei um pincel bem fino. Eu até pintei a sola do tênis com chicletes grudado. Então, use a sua criatividade e divirtam-se!